Os dois ministros ligados ao Centrão ali, que estão dentro do estão dentro do governo do presidente Lula, né? Um do PP, o André Fufuca, e o outro do União Brasil, o Celso Sabino, eles decidiram bater de frente com seus próprios partidos e estão lidando com as consequências, né? O que aconteceu, para quem talvez não esteja sabendo o que aconteceu? O presidente Lula, né, indicou ali alguns ministros do Centrão, cargos que são oferecidos a partidos para poder votar junto com o governo. Como a gente citou aqui no canal já em algumas oportunidades, na Câmara dos Deputados hoje, a esquerda só tem 127 votos e no Senado só tem 16 votos. Então não consegue, por exemplo, aprovar nada sem dialogar com o Centrão e com a direita, então o governo acaba fazendo algumas concessões. Vota em projetos que são de interesse do Centrão, para que o Centrão vote em projetos de interesse do governo, cede secretaria, cede pasta, cede espaços importantes para o governo. Porém, meu amigo e minha amiga, o que está acontecendo neste momento, envolvendo ali o Centrão, é algo interessante, porque se pediu para que o Lula teve um desentendimento ali com alguns votos, né, que estão sendo dados contrários e frequentes contra o governo por parte do Centrão. E aí saíram alguns materiais na mídia do campo da esquerda contra o presidente do PP, o Ciro Nogueira, e contra o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda. E aí eles ficaram revoltadinhos, disseram que o governo, que os ministros que estavam no governo e os cargos que os parlamentares tivessem no governo deveriam ser entregues, inicialmente até o dia 30 de setembro, depois que as matérias foram sendo divulgadas com frequência contra o Antônio Rueda e contra o Ciro Nogueira, eles deram um prazo de 24 horas, e aí aconteceu uma reunião que todo mundo já deve estar sabendo, né, envolvendo União Brasil e PP, onde os ministros e outros membros que tinham cargo se reuniram e se começou a questionar ali se entregaria ou se não entregaria os cargos que esses ministros tinham, né? E aí o Celso Sabino do União Brasil e o André Fufuca do PP, nessa reunião, questionaram, peraí, vocês querem que nós entreguemos os cargos, né? Eu, na Secretaria no Ministério do Esporte, isso Fufuca, né? E o Sabino no turismo. Tudo bem, mas só uma pergunta. O presidente Davi Alcolumbre do União Brasil vai entregar os cargos que ele tem, por exemplo, na Codevasf? O ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, vai entregar os cargos que ele tem, por exemplo, na Caixa Econômica Federal do PP? E a resposta, não. E foi aí, meu amigo e minha amiga, que o Celso Sabino e que o André Fufuca decidiram não entregar os cargos. E aí está acontecendo nesse momento uma situação interessante, uma dissidência, por quê? O André Fufuca, ele é vice-presidente do Partido Progressistas, partido do Ciro Nogueira, e está, evidentemente, de olho numa eleição para o Senado no Pará, e ele deve deixar, inclusive, o progressista para ir ou para um partido de esquerda ou um partido da base do governo que seja mais sólida. Assim como o próprio Celso Sabino. Inclusive o Celso Sabino, vocês vão lembrar, né, que esses dias, ao sair de uma das reuniões que se teve no União Brasil para decidir sobre a sua expulsão ou não, ele foi questionado ali sobre o que ele tinha a dizer sobre as declarações do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, né, sobre a permanência dele no partido e a continuidade dele no Ministério do Turismo, que isso era algo imoral. E aí ele respondeu prontamente o seguinte: quando o Caiado atingir 1,5% nas pesquisas, eu respondo ele. E isso, além de ser uma afronta direta ao companheiro de partido, é uma parafrase do que o Lula disse lá em 1989, no debate que o presidente Lula teve na Bandeirantes, onde o Lula foi fazer uma pergunta ao Paulo Maluf, e aí o Caiado falou assim, mas o Lula tem de fazer a pergunta para mim. Por que você não faz a pergunta para mim? E aí o Lula falou, calma, sua hora vai chegar, deixa você atingir 1,5% nas pesquisas. Quando você tiver 1,5% das pesquisas, eu faço pergunta para você. Enquanto você não atingir, eu vou perguntar para o candidato Paulo Maluf. E aí, o que é que está acontecendo, Carlito? Muita gente imaginou que após a pressão do União Brasil e do PP, tanto o Fufuca quanto o Sabino deixariam o governo. Eles deram, meu amigo, de cara, de frente com os partidos. Tanto que o Fufuca tá ali negociando, inclusive tem gente dizendo que ou o Fufuca ou o Sabino, ou os dois, podem até ir para o Partido dos Trabalhadores, tá? Já para o pleito de 2026. Mas independente disso, o que é que disse aqui o ministro, por exemplo, Celso Sabino? O ministro Celso Sabino disse que foi procurado por 4 partidos. No dia seguinte que foi divulgada a informação que ele permaneceria como ministro do governo do presidente Lula, ele disse que foi procurado por 4 partidos. Em meio a processo de expulsão do União Brasil, Sabino é cortejado por 4 partidos. E a matéria traz, apesar de garantir que irá se defender até o fim,
da possível expulsão, Celso Sabino já declarou que sua permanência no União Brasil ficou insustentável. No dia seguinte, o ministro revelou que já havia recebido convites de 4 partidos, mas que só vai definir seu futuro após a COP30. Carlito, quais seriam esses partidos? Tem vários partidos sendo citados aí, né? Mas o que eu já ouvi falar, um deles, inclusive, tem um problema que é o quê? Um deles é o MDB. E o MDB já tem o candidato, né, para a eleição de 2026 no Pará, e que isso está gerando um certo problema aí na possibilidade da ida do Sabino para o MDB. Mas vamos ler o resto da matéria aqui antes de eu citar os outros partidos, tá? Ele mira a segunda vaga em disputa ao Senado pelo Pará, com o apoio já declarado de Lula, porque acredita que o governador Helder Barbalho está praticamente eleito na primeira. Por que tem esse problema que eu falei do MDB? Porque o Helder Barbalho, que é governador do Pará, vai ser candidato ao Senado, com o apoio do presidente Lula, e a primeira vaga já vai estar garantida. A segunda vaga iria para o Celso Sabino, com o apoio do presidente Lula também. Carlito, e quais seriam esses partidos? O MDB teria procurado ele, segundo informações que eu tenho, mas aí ele não seria candidato ao Senado, ele seria candidato de novo a deputado federal pelo Pará, tá? Isso aqui no caso do Celso Sabino. O PSD do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também teria procurado ele. O PSB do atual prefeito de Recife, presidente do PSB, né, o João Campos. E tem uma informação que eu recebi também de bastidor, que o Partido dos Trabalhadores estaria também disposto a acolher o Celso Sabino se ele quiser. Carlito, qual partido você acha que ele vai acabar indo? Eu acredito que ele deve ir, meu amigo, para o PSB. O presidente Lula tem uma boa relação com o João Campos. O João Campos não tem pretensão em trair o presidente Lula, né? Isso é algo que está bem claro. Ele tem sido um grande aliado do presidente Lula, inclusive em várias visitas que o presidente Lula fez ao Pernambuco, em específico à cidade de Recife. Ele deixou claro que enquanto ele tiver vida, e o presidente Lula também, ele estará do lado do presidente Lula, a figura que ele sempre viu na sua casa desde criança, que ele aprendeu sobre lealdade, respeito e fidelidade na política, e está do lado do presidente Lula. Mas esta ação aqui do Sabino de bater de frente com o partido mostra que o tabuleiro da política do centrão e da direita não está tão organizado quanto eles tentam fazer parecer não, tá? Porque a própria ideia do presidente Lula é fazer com que parte dos parlamentares, dos indicados a cargos que o governo tem, que são do centrão, migre para partidos da base aliada, mas que são mais fiéis. O próprio PSB, por exemplo, pode ser esse destino, PSB, PDT. Eu não citei PDT também, né? Que eu também ouvi dizer que ele poderia ir pro PDT, o Sabino, mas eu não acredito que ele vá pro PDT, não. Tá? Então esta informação é extremamente importante, porque o presidente Lula está tirando alguém que é de um partido de oposição, o União Brasil é um partido de oposição, e trazendo esse alguém provavelmente para um partido de centro-esquerda, da base aliada ao governo. Então a gente precisa aguardar, evidentemente, cenas dos próximos capítulos, mas é provável, meu amigo e minha amiga, que tudo isso que a gente está imaginando que vai acontecer, aconteça nos próximos dias. Deixa o seu comentário sobre essa situação aí, na verdade não nos próximos dias, né, porque tem um período ali para a janela de mudança partidária, né, mas a gente deve descobrir muito em breve qual será o futuro do Sabino. Deixa aqui o seu comentário sobre isso aí, o que é que você acha que vai acontecer com o ministro do União Brasil e também com o Fufuca, né, que é o vice-presidente do PP e que está sendo visto ali como traidor por parte do Ciro Nogueira, que desesperadamente tenta cravar o seu nome como vice em uma chapa, seja com Tarcísio, que eu não acredito que vai acontecer, seja com o Ratinho Júnior.